Bom, acho que agora está gravando. Seguindo esse nosso padrão, agora é o momento que vocês podem colocar aí no chat o nome completo de vocês, né? Mas lembrando que já foi a segunda semana que a gente falou disso em reunião com o colégio. A participação vai envolver, a nota de participação nesse segundo trimestre vai envolver várias atividades, tá? Vai envolver você realizar as atividades, com certeza, entregar, certo? Vai envolver você tirar dúvidas das atividades, se você tiver. Vai envolver você que não pode assistir a aula na hora, por uma questão técnica, que tem um outro irmão que também está fazendo aula e só tem um notebook e tal. Assistir a aula depois, fora do horário, tá? Então, tudo isso é visando o quê? Visando cobrar de vocês o aprendizado da disciplina, tá? Ou seja, não se engane achando que você acorda quase dormindo, vem aqui, põe um nome, cai com a cara no teclado, dorme de novo, acorda no fim da aula, dá tchau, beleza, nota de participação, tá? A gente não é um negócio frio, assim, que a gente vai só olhar o nominho que tá aqui, gente, certo? E além de tudo, tem isso que a gente explicou, que a pessoa que só tem um notebook, tal, não se preocupe com isso. Se preocupe em interagir, realizar atividades, fazer as atividades com os colegas, tá? E é lógico, se você já está aqui na live, coloca o seu nome, né? Porque assim a gente já sabe quem tá, quem não tá, certo? É isso, essa parte de participação é isso, tá? Eu vou começar agora o conteúdo. Lembrando, eu sou professor de informática, esse aqui é meu e-mail, tá? E a gente pede para centralizar as dúvidas no Google Classroom, mas se por algum motivo a dúvida não couber no Classroom, ou uma dificuldade técnica no Classroom, a gente está disponível por e-mail para ajudar vocês. Tá aí o meu e-mail, é só entrar em contato por e-mail. Esses são os tópicos que a gente vai passar hoje. A gente vai passar sobre editor eletrônico de texto. Então, processador de texto, ou seja, um editor eletrônico de documentos, que é diferente de um editor eletrônico de texto. Software para armazenar nota. Depois a diferença entre eles. E aí, cabe a vocês ir atrás de saber exemplos de cada um dos softwares e tal, sendo que, por mais que você saiba para que cada um serve, você tem o seu favorito de cada categoria, a gente vai trabalhar com o Google Docs a partir da próxima aula, e é ele o foco do nosso estudo. A partir de então, o trabalho vai ser feito nele, até porque ele é integrado no Google Sala de Aula, certo? E ele vai ter funções que a gente vai trabalhar, tá? Conforme eu ensinei vocês lá na aula que a gente teve, acho que a segunda ou terceira aula, o Google é usado para a gente padronizar as coisas. Vamos lá. Então, o que é um editor de texto, tá? Então, na época, o computador era como o cara era ali, assim, só tinha texto do tipo texto puro, certo? No surgimento do Linux, lá, do DOS. E esse texto do tipo puro, ele é um aplicativo que ele só edita texto simples e limpo. Não tem como colocar figura no meio desses textos puros, certo? Não tem como eu colocar tabelas, não tem como colocar índices, tá? Um texto puro, ele é só caracteres, enter, ou seja, pular linhas, e tabulação, que é o tab. Ele não tem outras coisas dentro. Quando você vai usar um editor de texto puro no Windows, eu usei quando eu tinha uns 6 anos, eu usei DOS. O texto puro simples,
No Windows a gente tem software que é o bloco de notas. Então tá ele aberto aqui uma foto dele, mas eu vou abrir junto com vocês para a gente dar uma olhada nele. Então tá aqui o bloco de notas, certo? Então note aqui, ó. Digitei alguma coisa, digitei outra, digitei outra. Se eu quiser inserir uma figura aqui, tem como? Eu dou colar numa figura aqui, ele vai dar um erro. Eu não deixo. Se eu quiser colocar essa linha numa fonte, essa outra numa outra fonte, quando eu troco a fonte aqui do meu software, olha o que acontece. Ele troca a fonte de tudo. Qual é o tipo de arquivo que a gente tem quando a gente mexe aqui? São os arquivos .txt. Então, esse aqui é o test2.txt. Certo? Então, ele não tem tabulação, ele não tem figura, ele não tem todas as funções mais avançadas de... Vai fazer trabalho sobre isso? Vai, mas não vai entregar essa semana, tá? Essa semana eu vou dar um V0 sobre documentos. Vocês mexem um pouco na casa de vocês. Na outra eu vou passar umas funções mais avançadas. E por fim, eu vou passar o trabalho para entregar que usa tudo que eu vou estar passando. Esse é o Docs? Não. Esse aqui é o bloco de notas. Eu estou ensinando quais são as diferenças entre eles primeiro. Tá? Esse aqui é uma versão do bloco de notas bem avançada, que já é do Windows 10. O bloco de notas ele está desde o Windows 3.1, se não me engano, ou seja, desde antes, 93, certo? Mas ele é um software muito bom para você abrir arquivo de configuração, um arquivo de texto simples, editar rapidinho. Tá? É para isso que serve esse tipo de software. Tem outros editores de texto no próprio Windows? Tem. Tem o WordPad, por exemplo. O WordPad é uma mistura do Word com o bloco de notas. Ele já tem algumas funçõezinhas, mas ainda assim ele não abre doc, os tipos de arquivo que ele abre. Ele até abre docx, ó, essa versão mais nova do Windows 10. Mas ele perde um pouco de formatação se tiver índice, se tiver algumas coisas, ele dá alguns erros. Ele não é tão bom para editar quanto o Windows, tá? Ele é um híbrido, assim. E para quem é programador e precisa abrir configurações maiores, arquivos mais, software mais profissionais de editar, arquivo de configuração, que é esse Notepad++. Que ele tem um monte de função, mas é de processamento de texto automático no sentido de converter os caracteres e tal. Você precisa saber essas coisas de cor? Nem tanto. Tá? O importante é saber a diferença de função. Um é texto puro, que em inglês eles chamam de plain text, e o outro são processadores de texto que são trabalhos para entregar. O que especificamente a gente vai ter que fazer no trabalho? Então, espera. O que vai ter que fazer no trabalho mesmo, eu vou passar somente daqui 2 aulas. Essa semana eu vou passar umas atividades para passar sem entregar, mas que já vai dar base para você fazer o trabalho final. Certo? Se eu já usei o Paint 3D, não conheço esse nome não. Eu já usei o Paint, mas... E muito menos para fazer texto, né? O tema de hoje é mais texto. Então, e um processador de texto do tipo Word Processor? Qual a diferença dele para aqueles que são só abrir texto puro? Então, eles são softwares para edição mais profissional. Eles são software para formatação, onde você consegue colocar imagem e deslocar, onde você consegue colocar tabela. Eles são softwares que você consegue exportar em PDF, que você consegue mandar imprimir e ver o que você vai imprimir primeiro. Então, normalmente, ele tem vários recursos adicionais. Essa é a diferença principal entre eles. Como começou a surgir isso aí? Na época eu usei DOS, que nem perguntaram se eu usei DOS, eu usei sim. Esse aqui é um software que era do DOS, tá? Para editar texto. Aqui o cara está fazendo um texto acadêmico
sobre, né, a caixa de Schrödinger, que fala. O gato está vivo e morto, enfim. Um experimento de física. Tá? Naquela época, o texto ele saía muito feio. Então, existiam softwares para deixar o texto um pouco mais bonito. Certo? Lembrando, nessa época, o computador ele tinha 4 cores, né? Ó. Ele tinha o verde claro, o verde escuro, o branco e o preto. Olha os computadores aqui. A sala de informática tinha um cheiro de mofo. Ah, também até hoje ainda tem. Um pouco de história. Esse aqui, ó, não é um computador. Esse aqui é um processador de texto. Ele é um híbrido entre um computador e uma máquina de escrever. Ele é japonês, né? É da Toshiba. Na época que a Toshiba só existia no Japão. O teclado dele é em japonês. Mas você pode ver que o layout dele já parece um layout de um computador moderno, né? Porque houve um estudo de ergonomia, de que onde colocar as teclas e tal. E aí até hoje o teclado que a gente usa tem esse estudo em cima. O teclado japonês até hoje não mudou nada, tá? Esse layout aqui. Que mais? Esse cara aqui, ele era uma máquina de escrever avançada. Então ele já tinha coisas que a máquina de escrever não tinha. Porque a máquina de escrever, quando você digitava errado, ela digitava errado. Aí você tinha que ir lá com um branquinho arrumar a folha sulfite. Esse aqui não, já tinha como você fazer um preview do que você imprimia antes de imprimir. Tá? Mas ele não tinha todo esse recurso de colocar foto, tal. Nem existia foto online nessa época, tá, gente? Esse aqui é um braço que a gente nem vai falar na aula, mas que esse software do DOS, ele evoluiu para esse WordPerfect. E ele surgiu um bom tempo, o Adobe comprou para você fazer software, texto do tipo de livro, editorial, de revista, tá? Essa é a editoração de textos eletrônica, tá? E aí a gente já tem os processadores de texto atual. Tem os que são online e tem os que não são online. Certo? O Google Docs, a diferença dele é que ele é online. O LibreOffice que eu coloquei a foto aí, ele é igual ao Word para Windows. Ele não é online por padrão, né? A gente vai abrir a versão do Word do Microsoft Office Online para olhar, porque eu não tenho Word, não comprei ele para o computador. Certo? O Vitor perguntou, que língua é essa? Essa é uma língua que chama Lorem Y. O Lorem Y, ela não é uma língua. Ela serve para quem trabalha com diagramação, para quem trabalha fazendo site, por exemplo, em computação. A pessoa ela quer gerar texto. O Lorem Y ele gera um monte de texto, você cola para testar como se fosse alguém realmente pondo um texto. Entendeu? Ele gera tipo um texto aleatório que não significa nada, mas que serve para você testar se você fosse colocar um texto em algum lugar. Tá? E, enfim. Então, esse aqui é o processador de texto atual. Vamos falar um pouco mais da diferença entre eles antes de eu passar para os próximos slides. Ó. Aqui é o LibreOffice. Aqui é o bloco de notas. Certo? E aí pode abrir também junto o... Cadê ele aqui? Do ESC Drive. Novo. Documento. E esse é o Google Docs. Certo? Note que o Google Docs ele é mais parecido com o bloco de notas ou ele é mais parecido com o LibreOffice. Olha aqui essa parte de cima dele, ó. Vamos, gente, participação. Ele é mais parecido com qual deles? Ó, a quantidade de opção de formatação que eu tenho no bloco de notas, a quantidade de opção de formatação que eu tenho no LibreOffice é mais parecido com o LibreOffice. Obrigado. Isso. Por quê? Porque eles são softwares parecidos. A diferença entre eles é que esse aqui é da Google, né?
e ele é online. E o bloco de notas, ele é um cara que não serve para colocar imagem e tal. Tem bem mais função. Exatamente. Tudo que tem aqui, o arquivo, file, editar, formatar, tem aqui também. Mas esse aqui não tem o view, esse aqui não tem a parte de trocar a fonte, certo? Então, essas são as principais diferenças entre eles. Exatamente, ele é muito limitado. Então, aqui onde eu estava, abri o Google Docs, abri. Ah, para quem está acostumado demais com o Word, mas não quer pagar o Word, por algum motivo precisa mexer no Word, existe uma versão de graça, você cria uma conta da Microsoft, do tipo Hotmail, tipo @Microsoft mesmo, que é parecida com essa do Google, tá? Então eu loguei aqui com o meu Hotmail, e você entra no Office Online, tá? O Word é pago, e é pago agora, todo ano você paga por ele, tá? Se eu já usei o Toshiba, não cheguei a usar aquele Toshiba, ele não foi lançado no Brasil. Eu cheguei a ver ele no museu. Talvez ele tenha a versão 2010 que ele pagou há muito tempo atrás e fica como legada, tá? Mas quem tem as versões mais novas e recentes, agora chama Office 365. Colocar o nome exatamente para você ficar lembrar que tem que a cada 365 dias pagar. Enfim, eu não vou pagar, nem vocês, a gente vai usar para fazer textos pequenos e colaboração online, então a gente vai usar Google Docs, já que todo mundo tem uma conta, @Gmail do Google, certo? Tá? Eu abri mais como curiosidade para vocês saberem que a Microsoft também tem. Isso, o 2010 ele é do estilo antigo. E a última pergunta que eu cheguei a falar. Lembrando as perguntas, editor eletrônico, de documentos e texto. O que é um software para armazenar a nota? Vou pular o slide aqui. Então, é um software para você colocar pensamento, ideia, o nome do filme que alguém te indicou, tá? Tem o OneNote da Microsoft, esse é grátis. E o Google agora lançou um que é online, que é o Google Keeps. E tem outros, tem uma lista aí com 30 mil, Evernote, blá, blá, blá. Tá? Esses aqui são os mais famosinhos. Para que serve esse? Qual a diferença dos outros? Esse aqui, muito menos ele é para formatação, muito menos para arquivo de configuração. Ele serve para você fazer uma anotação rápida. Que nem, eu quis anotar onde que eu ia colocar os links das reuniões que eu ia fazer com vocês. Coloquei aqui. Aí vamos supor que um amigo meu mandou no Zap. O Zap é uma coisa que não guarda nada, né? O Zap, ele vai enchendo lá, depois some, depois eu limpo o celular, some os textos do Zap. Então, um amigo meu indicou um filme, eu quero assistir depois. Eu venho aqui, nova página, batizo aqui, filmes que amigo fulano indicou. Ele indicou lá para a gente assistir, o Scooby-Doo, que saiu agora. Nossa, ele assistiu, falou que era genial. Ele assistiu Liga da Justiça Novo. E aí você deixou sua notinha aqui, né? Aí você quer, puxa vida, tá faltando produto de limpeza aqui. A lista de compras. Você coloca lá. Omo. Você gosta da marca Omo. Veja, você gosta de Veja. Certo? Então é para coisa simples, é para isso que serve esse OneNote. A diferença dele para os outros básicos é o seguinte: ele nem tem um botão de salvar. Cada coisa que você digitou, se eu digitei um caractere aqui, digitei, ele já salvou. Os outros também fazem isso agora, tá? Mas o ponto é que ele não serve nem para. Ele é uma nota rápida, ele não serve para você ter muita formatação, apesar de ter um pouco aqui, tá? Você põe umas notinhas de coisas que você precisa lembrar lá e pronto. Então agora eu vou perguntar para vocês. Qual a diferença entre esses três tipos de software? Alguém já falou ali, É como se fosse isso aí.
Perfeito, eu gosto bastante dessa. Apesar de que existe o software Post-it virtual, existe também, fica um negocinho amarelinho na sua tela, em cima do lado direito. Então, o coração da aula de hoje é as funções básicas do Google Docs que a gente vai ver e saber quais são as diferenças entre elas. Alguém não entendeu qual que é a diferença? Quer falar quais são as diferenças? Entendeu que um é os textos mais simples, o outro texto com figura, por fim as anotações. Maravilha. Vamos passar então para a próxima parte da aula. Esse aqui é uma parte que eu coloquei agora na aula. O Google Docs tem uma versão para celular. Eu vou até olhar o meu celular, eu tenho quase certeza que eu já tenho instalado. Eu tenho apresentações Google, porque eu já usei para abrir as apresentações de vocês. Documentos chama. Você vai lá na loja e instala, certo? Agora, provavelmente, eu não cheguei a usar muito avançado, eu só abri aqui. Não é tão fácil achar aqui no Documentos Google todas essas funções do menu no software Documentos Google. Estou abrindo até para dar uma olhada. Mas tem bastante coisa já de padrão. Só é mais difícil de achar, deve ser mais difícil de navegar, porque não aparece toda a barra assim, certo? O espaço celular é limitado, eu já estou vendo aqui, tá? Mas tem todas as funções? Provavelmente tem, certo, gente? Se você tiver a opção de fazer no notebook, provavelmente vai ser mais fácil, tá? Mas se você não tem um notebook, só tem o celular, fuça que você vai achar as funções, tá? Eu vou passar a atividade final para entregar, vai ser alguma coisa que vai ter bastante função de Google Docs, certo? E aí, vou testar fazer elas no celular também, quando eu passar depois para entregar. O para essa semana eu já olhei que tem todas as funções online, certo? Tanto no celular quanto no computador. Então, o que é para fazer essa semana? Lembrando que é para fazer uma atividade de pesquisa sem entregar a atividade. Porque vai ser uma coisa crescente. Primeiro vocês vão aprender as coisas básicas, depois, semana que vem, eu passo uma atividade para fazer, e por fim, vai ter uma atividade para entregar que vai usar todo esse conhecimento que a gente acumulou. Tá? Você disse que o Word é pago. Eu tenho no meu computador que é grátis. Talvez exista uma versão para estudante que seja gratuita. Eu, como eu não sou mais estudante, eu formei ano passado, eu perdi a minha licença do Word. E aí estava caro e eu desinstalei. Quando sai a nota, feedback do mapa. Ó, lembrando que essa atividade é para entregar até semana que vem. Como eu estou ainda acabando de corrigir as atividades do vídeo e a atividade que eu já passei do primeiro trimestre, estou fechando a nota do primeiro trimestre. Eu vou começar a corrigir semana que vem a do mapa, tá? Eu já fiz um texto, é isso? Não, calma, vamos fazer junto aqui. Certo? Vamos lá, um por um aqui. Ó. Cria um documento vazio no Google Docs. Vídeo atividade lá da primeira semana, do primeiro, quando a gente entrou fazendo online, tá? Quem não fez ainda tá valendo lá menos, mas pode entregar ainda. Certo? A gente foi descontando de acordo com foi passando as semanas, mas ainda dá para tirar a nota lá. Certo? Se alguém está com dúvida, entre em contato comigo. Já teve 2 atividades de informática grande para entregar. A terceira seria mapa. E aí a quarta vai ser Google Docs, certo ou não? Vamos lá. Voltando aqui, o que tem que fazer essa semana? Vou reforçar, porque tem gente que se perde nisso. É para fazer, para ficar com conhecimento, que depois eu não vou voltar nisso, só que não é para entregar. Então, cria um documento vazio no Google Docs. Então, você vai, abre o Drive, vou abrir do começo aqui, que é o Drive. Tem que estar logado no Google, senão você não consegue abrir o Drive, certo? Novo, Google Docs. Então, ó, teve uma parte de mim que
quis trocar para português isso aqui, tem uma parte que não. Vocês já fazem as coisas em inglês. Pode ser que por algum motivo esteja em inglês. Se estiver em português, vocês vão saber o que significa, porque vocês leem, tá? Mas eu vou deixar em inglês, então a gente faz em inglês aqui junto. E se alguém quiser, pergunta como é que vai ser em português, certo? New Google Docs. Provavelmente como é que vai ser em português? Novo documento Google. Pode fazer no celular? Pode, claro que pode. Aí criou um vazio, certo? Eu gosto, sempre que eu crio qualquer coisa vazia, a primeira coisa é fazer, colocar o nome. Documento, teste, aula do 6º ano. Eu gosto de pôr a data, para lembrar o que eu estava fazendo. Apesar de que ele salva a data na parte. Eu não entendi o que é para fazer. Eu estou fazendo. É só ir fazendo o que eu estou fazendo. Lembrando que não é para entregar. É só fazer para aprender as funções básicas do Google Docs. Então, a primeira coisa é criar um documento vazio. A gente veio aqui, deu novo documento, criou o documento vazio aqui. Como é Google Drive? O Google Drive é onde o documento fica salvo. É lá que você dá o novo documento Google, ou nova planilha Google, ou nova apresentação Google. Tá? No caso da nossa salvação de documentos, a gente criou um documento. É de propósito uma colagem de foto. E usa a opção de fazer e refazer. Então, essa aqui é uma atividadezinha já mais dificinha. Então, vou achar uma foto padrão aqui online. Eu quero colocar essa foto aqui no meu trabalho. Vou abrir a foto aqui. Eu copio a imagem. Eu posso colar tanto no Ctrl+V, depois copiei, quanto no Edit and Paste, ou editar, colar. Deve ser para quem está em português. Colei. Aí lembra, ó, eu quero colar, mas eu colei a foto errada. Eu quero desfazer. Estou aqui no documento. Undo, isso é desfazer em inglês. Ah, mas na verdade estava certo, eu quero refazer. Redo. Refazer. Perfeito. Passamos para a próxima aqui. R de propósito é escrito de uma palavra e usa o recurso verificação ortográfica e gramatical. A gente está aqui, aí a gente escreve maçã com S. Ele não ficou vermelhinho. Por que que isso aconteceu? Se eu for aqui, ó, no LibreOffice meu que está em português, ele já fica vermelhinho. Porque, ó, esse aqui está configurado em português e esse aqui está em inglês. Se eu vier aqui escrever meu documento do Google, com 3 P's, está errado, aí ele não vai gostar. Aí ele vai me sugerir Apple. Lembre-se que a correção ela fica vermelho, você clica com o direito, aparece. Ou você pode vir aqui e Spelling and Grammar Check. E você checa, tá? Lembrando que eu estou negócio em inglês. Eu estou fazendo isso porque já ajuda vocês nas aulas em inglês, se vocês estão com o esquema de fazer aula em inglês, certo? Se alguém estiver incomodado por causa disso, estiver atrapalhando, me avisa, tá? Eu acho que eu estou fazendo para agregar, para vocês conhecerem o software em inglês, para treinarem um pouco o inglês, certo? Mas se estiver incomodando, nossa, professor, esse negócio de inglês está deixando confuso, minha cabeça está doendo. Me avisa, eu troco aqui o meu Office, o meu Google Docs para português e fica tudo certo. Tá? Enfim, vamos continuar aqui. Digite um texto e troque a fonte e o tamanho da fonte. Então agora eu tenho aqui Apple. Digitar de novo Apple. Apple, tem 3 vezes Apple aqui. Aí eu quero trocar a fonte e o tamanho da fonte. Mas aqui é com Arial, é
Essa aqui com a câmera 11. Essa aqui o Arial de novo, só que 30 tamanho. Certo? Então eu já passei, ó. Troquei com a fonte o tamanho da fonte. Perguntaram se eu vou postar. Eu vou postar essa aula sim. Ela é uma live que a gente grava e depois a gente posta. Se eu vou postar os slides, vou postar os slides também. Tá? Aí aqui, liga de negrito um pedaço do seu texto, itálico, sublinhado. Onde ficam essas coisas? Então aqui, ó. Eu ligo negrito, em inglês bold. Certo? Então eu vou copiar e colar aqui mais vezes. Ver a diferença entre elas. Aqui o texto simples, sem nada. Aqui com o negrito. Aqui com o itálico. Italic, em inglês, né? Deve ser italic. Aqui com underline. Certo? Aqui com mudar a cor do texto. Tá? Troca a cor do pedaço do seu texto. Realinhe o seu texto à esquerda, à direita, depois centro. Então aqui é um texto centralizado no centro. Aqui é um texto centralizado à direita. Aqui é um texto centralizado à esquerda, que é o padrão. E aqui é um texto justificado, que ele fica centralizado. Se tivesse um lorem Y aqui, ó. É um texto justificado. Ele mexe um pouquinho para ficar batendo aqui, ó. A direita e a esquerda. Tá? Mas o justificado vocês normalmente não vão usar agora. Porque vocês vão fazer tipo parágrafo, então usa mais o left align ou o alinhamento à esquerda. Tá? Então, é basicamente isso, gente. Certo? É o quê? Essa parte opcional eu não vou dar essa semana. Eu quero o quê? Que vocês criem um documento e mexam aqui nessas funções básicas que tem. Ah, mas tem outras funções, professor? Olha bem, cada parte do menu vai quebrar em outras várias funções. Esse tipo de software, seja ele Word, Writer ou Google Documentos, tem como configurar o que você vai colocar aqui na barra. Então dá para adicionar elementos aqui, tá? Se você quiser mexer, não é muito o que a gente vai fazer, tá? A gente vai deixar ele como padrão para não ficar uma coisa confusa. É mais para quem trabalha com edição profissional de texto, precisa de mais função, a pessoa adiciona a função aqui. Ou a pessoa nunca usa a parte de dentação, tá? A pessoa nunca usa isso, mas usa mais outras coisas, ela tira umas, coloca outras, certo? A gente não vai chegar a isso, a gente vai chegar a fazer um texto com bastante elementos. Então, essa semana é basicamente isso. A parte de colocar esses elementos básicos do menu principal. Certo, gente? Alguma dúvida do que é para fazer? Lembrando que não é para entregar. Sem dúvidas. Maravilha. Vou fazer uma pergunta para a sala agora, a mesma pergunta que eu fiz antes lá. Eu estou querendo fazer semana que vem. Eu não bolei a atividade ainda, então que fique isso claro, tá? Estou pensando em como eu vou fazer. Mas aí, para ajudar a forma como eu vou pensar fazer a atividade, eu já vou pedir a opinião de vocês. É de fazer atividade em dupla semana que vem. Online, já durante a aula. Aí vocês preferem que sorteie as duplas, já chegue com o sorteado, ou que vocês já se organizem em casa e cheguem com as duplas para a aula? Lembrando que eu não fiz atividade ainda, tá? Estou pensando em como fazer. E aí vai chegar na hora, eu vou falar, a atividade é essa, e para não ter rolo, eu resolvi sortear. Pode ser que aconteça isso. Certo? Eu queria a opinião de vocês para
Se tiver um monte de gente que não gosta de sorteio, já fala já, certo? Trio não dá porque o que eu vou querer fazer é a parte de share ou a parte de compartilhamento de documento, certo? E aí fica 3 pessoas compartilhando, vai ficar enrolado. É dupla porque um compartilha com o A compartilha com o B, o B compartilha com o A, entendeu? O fulano com o cicrano com o fulano, e acabou. Fica mais fácil fazer atividade. Vai ser um teste fazer essa aula de participação online, se eu for fazer. Tá? Então eu vou pensar nela ainda. Não sei se vou fazer isso, tá? Mas é uma função que eu gostaria muito que vocês soubessem como funciona e que vocês testassem na hora. Por isso que eu já estou pensando em fazer a aula assim semana que vem. Não precisa ficar desesperado, gente. Eu vou olhar as respostas depois. Não precisa colocar várias vezes. Calma. E outra coisa, eu não fiz atividade ainda. Eu estou pensando uma forma de fazer, tá? Uma forma que vocês consigam trabalhar juntos. Tá? Fica a ideia no ar. Certo? Pode ser que eu chegue e fale, ó, eu já sorteei, gente. Senão vai demorar muito, porque teve. Para a gente se organizar para a primeira semana de aula, a gente já levou 1h40 só para fazer as duplas, né? Fazer os grupos. Então, para resolver na hora qual vai ser as duplas, eu acho que vira impossível. Então, eu gostaria que todo mundo já decidisse em casa também. A ideia seria fazer semana que vem essa atividade, porque eu quero cobrir essa função de poder trabalhar em equipe semana que vem, tá? Mas, como eu disse, eu não bolei a atividade ainda. Então, não é certeza que vai ser uma coisa ou outra. Eu ainda vou pensar na atividade, certo? Se eu achar que eu tenho que consultar vocês de novo, eu posto lá no sala de aula. Pode 3? Não, não dá para fazer 3, porque, como eu falei, eu pensei numa atividade que o cicrano cria o texto e o fulano olha. E o fulano cria um texto e o cicrano olha. E aí, como é que eu vou fazer com 3? O cicrano bota para o fulano, que bota para Mariazinha, Mariazinha manda para o cicrano, fica muito enrolado. Acho que dupla já daria bem assim, tá? Mas calma, eu vou bolar a atividade ainda, tá? Vou pensar em como fazer. Eu aviso vocês. Eu queria a opinião de vocês para bolar ela já pensando. Se a maior parte da sala escreveu sorteio, significa que a maior parte da sala tem dificuldade em encontrar um amigo. Então talvez a gente vai ter que já chegar com sorteado, tá? Agora, se a maior parte aí, depois eu olhar, escreveu que não, já dupla, quer dizer que a maior parte já tem e a gente vai ter que sortear só meia dúzia, beleza. Se tiver que sortear todo mundo durante a aula, a gente vai passar só a aula fazendo isso. Eu posso pensar, se der certo a aula que vem, a gente já faz a próxima atividade com o grupo inteiro. Com aquele grupo padrão que a gente montou. Tá? Vai ser um teste fazer em dupla primeiro, porque não é tão fácil assim organizar, né? Às vezes eu posso já pensar nisso agora para a semana que vem. É uma ideia. Faz no seu grupo. Perfeito, já tem os grupos prontos, né? E aí não perde esse tempo, né? Tá? Eu vou pensar ainda na atividade. Se tiver um jeito de eu pensar como fazer para 4, 5, porque o grupo tem 3, né? Alguns grupos têm 3, outros grupos têm 4, outros grupos têm 5. Vou pensar. Quando eu bolar a atividade, se eu ainda precisar da opinião de vocês, eu posto na sala de aula, tá? Alice, não precisa ficar tão preocupada ainda, tá? Ainda não bolei a atividade, então calma. Era mais para saber a opinião de vocês, tá? Porque é que nem eu falei, isso aí seria para usar a função de compartilhamento, primeiro, e segundo, para a gente poder aumentar o engajamento. Que isso é uma coisa muito importante e a gente não está chegando nisso ainda. Apesar de que eu gostei que falaram bastante no chat hoje, tá? Mas é isso, gente. Tem mais alguma dúvida?
dessa semana. Tem atividade antiga que vocês querem tirar dúvida? Querem aproveitar? Não? Cacaré. Se for em grupo, não dá, porque um do meu grupo saiu da escola. Tudo bem, mas era só 2 no grupo? Ou eram 3, sobrou 2 pessoas? Mas sobrou 2 ainda. Ah, então tranquilo. É uma atividade bem fácil que tem que fazer. O ponto é que tem que ter mais uma pessoa, porque teve muita gente que eu fui sugerir isso numa outra sala lá, falou, ó, eu quero fazer sozinho. Tem gente que não gosta de trabalhar em grupo, fica nervoso e tal. Só que se a atividade é aprender para usar a parte de fazer colaboração, para aprender a usar o share, como é que ele vai fazer sozinho? Ele manda para um outro e-mail que ele tem, aí ele abre com outro e-mail? Ah, foi pouca gente, eu acho que sim. Isso sempre acontece, gente. Isso aí é normal, tá? Sai gente de grupo e. Não se preocupa, não. É bobagem, a gente vê isso aí. Não esquenta a cabeça. A gente quer deixar a atividade o mais rico possível. E não tumultuada e tal, uma atividade difícil, que se alguém tiver dificuldade vai comprometer a nota, tá? Essa atividade, principalmente, eu vou querer medir o quê? Participação. Então, se por participação você estiver executando e estiver com dúvida, você vai ganhar a nota de participação. Então, vai ser em equipe, mas assim, não importa executar a tarefa até o fim, tá? O que importa é você estar engajado, você estar mexendo nas funções online, você tentar compartilhar, tá com dúvida, tá? Vai ser assim a atividade que eu vou bolar. Não precisa ficar nervoso, nem preocupado, tá? Certo, gente? E vai ser com as pessoas que estão aqui. Não se preocupa, não. Se alguém. É igual quando a gente faz em grupo e aparece na escola e só aparece um do grupo. Não tem problema. Aí a pessoa faz com o professor, ou ela faz depois e manda. Tá? Não se preocupa, não. Não tem nada a ver com isso. O ponto é aprender a colaborar. Eu quero aumentar o engajamento, não diminuir ou deixar nervoso. Tá bom? Gente, esse papo aí não importa tanto, tá? Não vai mudar, não importa quem. Não vai mudar nada. A gente vai fazer atividades cada vez melhores aqui online, tá? A gente vai tocando o barco. Não tem, isso aí nem importa para a disciplina. O que importa para a disciplina é a parte de mexer no Google Docs e tal, certo? E é que nem eu falei, pode ser gente que está sozinha no grupo, não vai mudar nada, faz com o professor, faz com o pai, usa um outro e-mail, usa o e-mail da mãe, da irmã, do irmão, tá? A gente vai vencer, isso aí não tem... É super simples, a questão é aumentar a interação entre vocês, tá? De quem está aqui, o que importa é quem está aqui, certo? Faltou alguma coisa, gente, que vocês querem cobrir? Eu preciso ir montar outra reunião da próxima aula. Não? Se alguém esqueceu de pôr presente, pode pôr agora aí. Aproveita que ainda está gravando, tá? Agradeço a participação de todos aí. Uma boa semana. Certo? Lembrando que a gente tem online lá para tirar dúvidas, se precisar. Ok? Valeu, gente. Boa semana. Tchau, professor. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, Muito professor. obrigada. Tchau, gente. Valeu. Tchau, Ricardo. Tchau, tchau. Valeu. Boa quarta. Tchau, tchau. Bom, agora é aquela hora que eu tenho que interromper a gravação.